No meio de uma floresta impenetrável, a escuridão se adensava sobre as ruínas antigas. O silêncio do lugar era quebrado apenas por passos confiantes nos degraus enormes e pelo estalar de garras nas lajes de pedra. Na entrada das ruínas, duas pessoas se encontraram. Um monstro feroz de olhos vermelhos e um jovem de cabelos escuros. A fera atacou primeiro, rasgando o ar com um rugido ensurdecedor e uma onda de poder mágico. Por sua vez, o jovem criou um círculo mágico e lançou um feitiço de permafrost. Uma sensação de algo irreal e opressivo cobria todo o espaço à sua frente. A imagem da deusa Ikva apareceu acima de sua cabeça, e uma corrente de poder mágico e frio avançou em direção ao monstro, congelando-o instantaneamente em um bloco de gelo. Depois de alguns momentos, a escuridão se dissipou das ruínas, e o jovem de cabelos escuros deu um suspiro de alívio. Na metrópole principal, a prestigiosa família Hanner ocupava com razão os lugares mais altos dos grandes mágicos. O grande mago e líder estava conversando com seu terceiro filho, Shannon Hanner, sobre a admissão deste na Academia de Magia do Obelisco. O garoto era conhecido como um gênio em sua geração, muito acima até mesmo de seus irmãos mais velhos. Então Shannon estava cheia de esperança e confiança em um futuro maravilhoso. Mas 2 anos depois de entrar na academia, nem tudo saiu como planejado. O próximo teste prático começou, e o professor chamou os alunos da lista. Benjamin Samard foi chamado primeiro. O professor aconselhou o aluno a não ficar nervoso e a fazer tudo no seu próprio ritmo, ao que ele respondeu que não conseguiria fazer pior que Shannon Hanner de qualquer maneira. Então não havia necessidade de ficar nervoso. Infelizmente, isso era verdade. Afinal, apesar de todo o seu gênio e força, Shannon era incapaz de usar magia interativa. Animais mágicos interativos foram soltos no campo de pontuação. Benjamin Samard, usando um painel mágico, foi capaz de invocar uma protuberância de chamas em questão de segundos e destruir as feras. Quando chegou a vez de Shannon fazer o teste, o cara começou a coletar mana em seu coração para formar um painel mágico. Mas tudo aconteceu muito lentamente, e os animais atacaram antes que qualquer coisa acontecesse. O cara perdeu e não passou no teste. Sentimentos de dor e ressentimento surgiam em ondas. No dia em que ficou claro que Shannon não era compatível com a magia interativa moderna, seu pai parou de acreditar nele. E ele ainda enviou pílulas que destroem o círculo mágico no coração. Mas o cara se recusou a aceitá-los e decidiu seguir o caminho dos mágicos tradicionais, apesar de não haver praticamente nenhuma informação sobre os métodos de ensino, e isso estava apenas no papel. Depois de um dia de aula, Shannon voltou cansado e exausto para seu quarto, a maior parte do qual estava cheia de montanhas de livros. De repente, sua atenção foi atraída para um grimório sobre a mesa, que definitivamente não estava em sua coleção antes. O livro era encadernado em couro e parecia bastante desgastado. Pegando o livro e abrindo-o, o rapaz viu que estava escrito à mão, com uma caligrafia um tanto desajeitada. O autor do livro foi Hybel Weitner, um dos maiores mágicos do passado e fundador do Império Mágico Weitner. O menino lembrou que ouvia esse nome com frequência em suas memórias quando criança. De repente, o grimório começou a brilhar em suas mãos. O livro escorregou de suas palmas para o chão e as páginas começaram a virar sozinhas. Naquele momento, uma voz soou em sua cabeça, transmitindo os pensamentos de Hybel Weitner sobre magia e um aviso de que o livro só seria aberto por alguém que se parecesse com o autor. O conteúdo da história se tornou um novo ponto de partida na vida do jovem Hanner. No dia seguinte, Shannon tomou café da manhã sozinha no refeitório da escola, como sempre. Naquele momento, uma voz masculina o chamou. O homem que gritou chamava-se Jean Suvel. Apesar da aparência frívola, o garoto era considerado um dos melhores feiticeiros da academia. E a única pessoa que Shannon poderia chamar de amiga aqui. O rapaz sentou-se ao lado dele na mesa e eles começaram a conversar. Jean lembrou novamente ao amigo que, se ele estivesse sendo importunado ou algo o estivesse incomodando, este não deveria ficar em silêncio, mas deveria lhe contar tudo. Então Shannon decidiu compartilhar com seu amigo o estranho livro que apareceu do nada, e que o livro essencialmente lhe oferecia a morte como um mágico, já que a entrada na última página pedia a destruição do círculo de magia no coração. Mais tarde, naquela noite, Jean foi ao quarto de Shannon para ver o livro pessoalmente. Mas não importa o quanto o cara tentasse, ele não conseguia abrir.
As páginas pareciam estar coladas. Depois de se certificar de que o livro realmente não era do agrado de Ginny, ele aconselhou que não corresse riscos e simplesmente tirasse da cabeça todos os pensamentos sobre o assunto. Presumindo que aquilo fosse apenas uma brincadeira de mau gosto, o rapaz voltou para o seu quarto. E Shannon pegou o livro novamente e calmamente começou a virar as páginas. De repente, ele descobriu que o livro, que antes só tinha as primeiras páginas preenchidas, agora tinha algo escrito em outra página. A voz tornou-se audível novamente e afirmou que usar o círculo de mana no coração, embora fosse um método natural, era apenas para pessoas comuns. Isso deixou o sujeito confuso e o fez pensar que o método tradicional poderia não estar totalmente correto. O livro brilhou ainda mais forte novamente e ficou suspenso no ar. E a voz declarou que se o garoto quisesse se tornar discípulo de Hebel e herdar sua vontade e conhecimento, ele deveria primeiro destruir o círculo existente em seu coração e criá-lo novamente em sua cabeça. Depois disso, o livro se fechou e caiu no chão, e o sujeito congelou de medo, tentando compreender tudo o que era dito. Era geralmente aceito que o mana, a fonte da magia, era destrutivo para o cérebro, e sua entrada nele poderia levar a distúrbios mentais e até mesmo à morte. De fora, essas exigências pareciam claramente um chamado ao suicídio. Sem chegar a nenhuma conclusão concreta, o rapaz decidiu ir dormir. No dia seguinte, Shannon decidiu mostrar o livro ao professor da academia e pedir que ele verificasse se havia alguma maldição ou esquisitice. O professor não conseguiu abrir o livro, mas mesmo assim ele o verificou. Depois de se certificar de que não havia maldições e que para ele era apenas um livro, ele devolveu o volume ao rapaz e disse para ele não perder tempo com bobagens, mas se esforçar mais na prática. Como a professora não conseguiu abrir o manuscrito, o menino começou a ter esperanças de que fosse real e não uma brincadeira de alguém. Já sentado em seu quarto à noite, ele tentou reunir coragem. Shannon pegou as pílulas que seu pai havia enviado para destruir o círculo de mana. O medo e a relutância em desistir da magia consumiam todos os seus pensamentos, e suas mãos tremiam. Criando coragem, Shannon engoliu os comprimidos. À medida que os círculos de mana presos ao coração começaram a entrar em colapso, uma dor incontrolável percorreu o corpo. Essa dor significava para o menino que ele não existia mais como mágico. Então ele começou a formar um novo círculo em seu cérebro. E assim que o mana entrou em sua cabeça, a dor explodiu com força ainda maior. E então, houve uma sensação como se o cara tivesse morrido e estivesse flutuando em gravidade zero. E ao redor dele, as vozes dos espíritos de mana foram ouvidas. E a voz de Hebel o chamava de aluno. Quando Shannon acordou de manhã, deitado no chão, percebeu que ainda estava vivo. Olhando para o livro, o rapaz viu que símbolos tinham aparecido nas páginas em branco. A voz do mágico falando com ele apareceu em sua cabeça novamente. O mágico disse que o livro se chamava Idrid, o que ajudaria o menino a se tornar um grande mágico. Toda a sabedoria acumulada, todo o seu conhecimento contido nestas páginas, agora pertence a Shannon como seu discípulo direto. Naquele momento, lágrimas de alívio escorreram de seus olhos e o menino começou a chorar. Sentada na palestra, Shannon ouvia o professor com atenção, imersa nas anotações abertas do livro, aprendendo cada vez mais coisas novas e interessantes a cada página. Incluindo o fato de que o mana tem vontade própria e, para a maioria das pessoas em cujo cérebro ele entrou, ocorreu um conflito de duas consciências, o que levou a consequências negativas. Mas o cérebro de Shannon não estava sujeito à vontade do mana, e, portanto, era resistente à magia interativa que era ativada pelo chip embutido no cérebro. Nesse momento, o professor anunciou à turma que em breve haveria uma prova de meio de semestre e que as regras para realizá-la haviam mudado. Olhando para Shannon com um sorriso, o professor anunciou que, a partir de agora, qualquer um que fosse reprovado no teste seria expulso, e que essa oferta veio diretamente da casa Henner. Mais tarde naquela noite, Shannon foi à cidade para alugar uma arena de treinamento de simulação. Essa foi a melhor maneira de entender praticamente tudo o que o livro tinha a oferecer. Após pagar por 1 hora e ter o local à sua disposição, o sujeito começou seu treinamento chamando 10 lobos de uma só vez. Para passar no teste de meio de semestre da academia, era necessário destruir todos os lobos em 12 minutos e 32 segundos. Para começar,
Shannon decidiu dominar seu novo círculo de mana, que foi chamado de Círculo do Infinito, e atacou os lobos com o elemento água. Comparado ao círculo no coração de outros, o círculo no cérebro fazia com que o mana circulasse por todo o corpo, fazendo com que o resultado fosse mais poderoso. Graças ao círculo infinito, Shannon foi capaz de liberar um poder incrível que estava adormecido dentro dele até agora. Tal poder parecia incrível e incompreensível, mas o mais impressionante era perceber que aquele era apenas o primeiro círculo da magia de Weitner. E quanto maior e mais alto o nível de conhecimento de magia, mais forte Shannon poderia se tornar. Depois de 1 hora, o jovem terminou o treinamento e retornou à academia. Mais cedo, a recepcionista reconheceu o terceiro filho da família Hunter e ficou curiosa sobre o resultado que ele havia conseguido mostrar no treinamento. O resultado o surpreendeu, pois durou 6 minutos e 37 segundos, essencialmente o nível das competições internacionais. Foi tão surpreendente ver isso, especialmente considerando a reputação de Shannon, que o trabalhador até começou a duvidar da operacionalidade dos equipamentos da sala. O Círculo do Infinito não foi fácil para Shannon dominar. O que estava escrito no livro era muito diferente dos conceitos básicos que o sujeito havia estudado anteriormente, e as descrições eram bastante vagas e intuitivas. De acordo com os ensinamentos da magia, existe uma certa parede da iluminação, e todo mago a encontra pelo menos uma vez, percebendo o limite de seu mana. Para aumentar seu limite, um mago deve se concentrar em bombear mana por todo o seu corpo. Foi isso que Shannon decidiu fazer primeiro, sem nem perceber que mais de 10 horas haviam se passado. De manhã, a caminho da aula, o menino encontrou Jin. Shannon estava tão focado em seus pensamentos sobre a circulação de mana que parecia distraído e sem foco, o que preocupou seu amigo. Quando jovem, Shen tinha 2 círculos de mana em seu coração e era reconhecido como um gênio, mas agora o menino tinha apenas um círculo. E isso deixou o rapaz preocupado, sem saber como poderia seguir em frente para se tornar perfeito. Mas então, me vieram à mente as palavras que meu pai disse há muito tempo, sobre como tal conceito de ideal nada mais é do que um entrave ao desenvolvimento, que é apenas uma ilusão criada pela arrogância da humanidade. O ideal é uma mentira. E então, como num clique, tudo se encaixou. Ficou claro que a chave para os ensinamentos de Rabel era a liberdade da imaginação, permitindo que alguém incorporasse feitiços sem nenhuma fórmula. A magia interativa tinha uma alta velocidade de lançamento, mas os feitiços eram formulados. Embora o método ensinado a Shannon fosse selvagem e amplo, como o próprio pensamento, permitindo que a magia mudasse de forma. Embora a magia em si consumisse grandes quantidades de energia, a capacidade de usá-la trouxe ao sujeito um deleite indescritível. Afinal, se ele tivesse conseguido superar esse mesmo muro, ele poderia ter alcançado as maiores alturas. Enquanto Xion estava sentado em uma das salas de aula livres durante o recreio, um professor o encontrou e disse que tinha uma visita. O rapaz ficou surpreso, mas quando soube que seu pai era o convidado, percebeu que isso era esperado e até imaginou por que queria vê-lo. O pai estava esperando o menino na sala de recepção e depois que o professor o trouxe para dentro, eles ficaram sozinhos. A conversa imediatamente mudou para os estudos de Shannon na academia. E o pai do garoto expressou seu descontentamento com isso e com o fato de ele nunca tomar seus remédios. Em resposta, Shannon declarou que finalmente estava começando a fazer algo certo e que nunca desistiria da magia. O pai não gostava do que considerava ilusões do filho e do fato de ele continuar desperdiçando seu tempo com coisas vazias, embora já pudesse ter conquistado algo grandioso em outro campo. Mas o cara teimosamente declarou que pretendia se tornar o maior mágico da geração, não importa o que acontecesse, e liderar a Casa da Magia. A discussão se arrastou e Shannon desafiou o pai para uma aposta. Se o garoto conseguir entrar entre os 10 melhores alunos da academia na avaliação de meio de semestre, então seu pai terá que apoiar seu desejo de se tornar um mágico por todos os meios necessários. Se Shannon não puder, o rapaz deixará a academia e se dedicará à teoria, como seu pai queria. Seu pai suspirou e não acreditou na declaração do filho, mas concordou com a aposta. Parecia que, embora ele não admitisse em voz alta, ele esperava em seu coração que aquelas não fossem apenas palavras vazias. Poucos dias depois, o formato final do exame foi anunciado. A prova deverá ser realizada no formato de combate 1 contra 1, ou seja,
será uma luta entre alunos. Eles também serão vigiados por pessoas da Torre dos Mágicos. Esta declaração deixou alguns alunos muito felizes, especialmente Benjamin Samard, porque ele há muito tempo queria humilhar Shannon pessoalmente, não apenas com palavras, mas também fisicamente. As informações sobre o formato do exame entusiasmaram todos os alunos, principalmente a notícia de que os observadores da Torre Mágica virão. Todos sabiam que a Torre Mágica era uma organização internacional de mágicos, criada pelos 12 mais fortes deles. Todos os mágicos do mundo sonhavam em se juntar a esta organização. Enquanto Shannon ponderava sobre toda essa comoção e suas implicações, Benjamin Samard o chamou. Desde o primeiro encontro, eles não conseguiram se dar bem. E quando se soube que Shannon não era capaz de usar magia interativa, Benjamin tentou humilhá-la em qualquer oportunidade. E desta vez, ele declarou que seria o primeiro oponente de Shannon e que definitivamente venceria. Porque ele quer se vingar do cara que perdeu 5 anos atrás. A rivalidade começou há 5 anos em um torneio para jovens talentos. Na final, Benjamin perdeu completamente para Shannon em todos os aspectos. Então começaram a chamá-lo de perdedor. E foi por essa razão que ele ficou tão feliz com a incapacidade de Shannon de usar magia, apesar de todo o seu talento. Contudo, Benjamin nunca recebeu a reação desejada. Pelo contrário, o sujeito perguntou sarcasticamente por que ele deveria ter medo de alguém como ele. Essa declaração deixou Benjamin muito irritado, pois ele estava acostumado ao fato de não poder refutar suas palavras, e tentou colocá-lo em seu lugar. Em resposta, Shannon, sem medo, lembrou-o de sua derrota na competição de jovens talentos. Ele também prometeu que definitivamente repetiria o incidente com o mesmo resultado. Algum tempo depois, Shannon Henner descobriu artigos na internet com seu nome no título. O sujeito imaginou que a família de Benjamin provavelmente teve alguma influência na aparência deles, mas ficou bastante satisfeito com o fato. Afinal, ele não tinha dúvidas sobre sua vitória. E quanto mais atenção for dada a isso, melhor será para ele. Naquele momento, o telefone tocou e o número do pai de Shannon apareceu. Ele ligou porque também viu esses artigos e perguntou por que seu filho provocou o aparecimento deles. O cara admitiu honestamente que queria atrair o máximo de atenção possível durante o teste, já que eles tinham feito um acordo. O homem não conseguia entender por que seu filho estava fazendo isso, pois tinha certeza de que este perderia. Em resposta, o sujeito afirmou com segurança que as pessoas que já o consideravam incapaz de fazer magia estavam erradas, e ele provaria o contrário. E em primeiro lugar a ele, seu pai, pois seu objetivo era se tornar o maior mágico do mundo e o maior chefe de família da história. A conversa não foi exatamente áspera, mas também não foi muito agradável. No final, seu pai deu ao filho um aviso claro. Se você desonrar a reputação da casa, você arcará com as consequências. No dia das provas de meio de semestre, todos se reuniram na arena. Além dos próprios estudantes, compareceram muitos espectadores, inclusive jornalistas. Quando Shannon e Benjamin entraram na arena, este último começou a provocar o rapaz desde os primeiros segundos. Shannon apenas riu de suas tentativas e agradeceu por ajudá-lo a demonstrar sua genialidade como mágico. Afinal, ele iria derrotá-lo com seus feitiços do primeiro círculo. O árbitro deu o sinal e a luta começou. Os espectadores ao redor da arena congelaram de expectativa. Benjamin foi o primeiro a entrar na batalha, ativando 2 feitiços de fogo ao mesmo tempo e direcionando-os para Shannon. O cara conseguiu evitá-los facilmente, reconhecendo-os facilmente como um feitiço de terceiro círculo. Explosão. O cara não tentou desviar do próximo e uma explosão aconteceu na arena. Benjamin já estava feliz por ter conseguido vencer essa luta tão facilmente. Mas quando a fumaça se dissipou, Shannon permaneceu na arena, ileso, com um sorriso calmo no rosto. Isso chocou Benjamin tanto que ele ficou momentaneamente sem palavras, mas então começou a atacar com mais força, invocando mais painéis mágicos. Em resposta, Shannon também lançou um feitiço e convocou água. Formou-se no ar em um instante, formou um escudo e extinguiu todas as bolas de fogo. 2 pessoas assistiram à luta das janelas da sala VIP. O homem ficou muito intrigado com a capacidade de Shannon de invocar água em tão pouco tempo, praticamente instantaneamente. Ao lado dele estava uma mulher atraente de óculos com um tablet nas mãos. Em resposta ao seu comentário, a mulher se dirigiu a ele como o mestre da Torre Azul e perguntou se ele tinha vindo para o exame,
sabendo que ele viria. Ken Barth, que foi mestre da Torre Azul por vários anos, respondeu que não esperava por isso, apenas viu um artigo sobre o cara na internet e ficou interessado em vê-lo pessoalmente. A mulher balançou a cabeça tristemente e apenas comentou que, se a visita dele fosse conhecida, poderia haver uma grande comoção. O próprio mágico entendeu isso perfeitamente bem e, portanto, apenas riu e afirmou que é para isso que existem as salas VIP. Naquele momento, a presença de alguém foi sentida do lado de fora da porta. Quando o hóspede entrou no quarto, Ken o cumprimentou alegremente. Na arena, Benjamin continuou a atacar Shannon repetidamente. E todas as vezes o cara repeliu facilmente todos os seus ataques e até atacou em resposta. Num piscar de olhos, ele foi capaz de formar uma lança de vento. Como a lança era uma magia de primeiro círculo, Benjamin conseguiu bloqueá-la. Ele ficou até feliz porque, com esse nível, eles não conseguiriam pegá-lo. De repente, uma lança de vento passou voando, virou-se e atacou Benjamin por trás. O ferimento só poderia ser chamado de arranhão. Mas o fato de Shannon ter conseguido controlar o feitiço lançado era intrigante. E não apenas o adversário na arena, mas também aqueles que assistem da sala VIP. Shannon estava orgulhoso na arena, mostrando suas habilidades para todos. De repente, ele moldou sua lança na forma de um pássaro, depois a dividiu em duas e atacou seu inimigo novamente. A maneira como ele foi capaz de transformar seu feitiço surpreendeu Benjamin. Não acreditando no que via, o rapaz perguntou se isso era mesmo possível. Shannon apenas riu, dobrando seus feitiços mais uma vez, e o aconselhou a não se distrair se quisesse bloquear o ataque. 4 pássaros do vento avançaram em direção a Benjamin. Ao ativar o painel de barreira mágica, o cara conseguiu bloquear tudo. Afinal, apesar da quantidade, os ataques ainda eram um feitiço de primeiro círculo. De repente, uma das lanças mudou sua trajetória e o atingiu nas costas. Isso quebrou a concentração de Benjamin. Os ataques se sucederam, e Benjamin chegou à conclusão de que aquilo não era exatamente um feitiço de lança, mas um feitiço de corte reverso, cujo alcance era limitado. E se você ficar fora de alcance, o inimigo não conseguirá atingi-lo de um ponto cego. Percebendo que seu oponente estava mantendo distância, Shannon apenas riu da esperteza do sujeito e, com uma palma, combinou todos os pássaros soltos em um. Os cortadores reunidos se transformaram em uma lança de vento em forma de um pássaro enorme, que atacava com uma força incrível. A capacidade de combinar feitiços surpreendeu muitos convidados da sala VIP. Ken Barth virou-se para o hóspede que havia chegado mais cedo surpreso e pediu que ele explicasse isso. No entanto, Egan Hunter permaneceu em silêncio em resposta. Como chefe de uma respeitada família de mágicos e um mago do oitavo círculo, ele próprio ficou intrigado com o que seu filho estava fazendo. Ficou claro que o garoto estava ignorando todas as regras para a construção do código-fonte dos feitiços. Cada feitiço mágico tem parâmetros e condições de uso definidos, que os magos conhecem profundamente. Por exemplo, a magia de vento Reverse Cutter, na qual os pássaros de Shannon foram baseados, tinha um alcance limitado, mas a trajetória do movimento só podia ser alterada uma vez por ativação. Devido à previsibilidade dos feitiços, as lutas entre magos se transformavam em uma batalha de inteligência e reações. As principais qualidades foram consideradas a capacidade de antecipar claramente as ações do oponente e reagir imediatamente às contra-ações. Entretanto, o estilo mágico do cara ignorava completamente os dados prescritos do feitiço e era completamente imprevisível. Outro golpe do sujeito mandou Benjamin ao chão. Rindo, Shannon ativou a magia da água na forma de uma bola de água na frente do garoto. E então, explicando que você não pode subestimar a magia do primeiro círculo só porque você é um mago do terceiro círculo, ele o atacou no rosto. Com controle preciso sobre o formato do feitiço, o menino formou uma bola de água ao redor da cabeça de Benjamin. Por razões de segurança, todos os uniformes dos alunos foram encantados com uma barreira mágica. Portanto, quando eram atingidos por feitiços de ataque, os alunos não sofriam muito. Mas no caso em que a magia entrou no corpo e bloqueou as vias aéreas do sujeito, a barreira foi completamente inútil. Benjamin perdeu a consciência por falta de oxigênio e o silêncio caiu sobre a arena por um tempo. Então, o instrutor que monitorava a luta anunciou o fim da luta e a vitória de Shannon Henner. Quando Shannon saiu da arena, ele se lembrou daquela velha sensação de vencer competições quando criança.
Sua vitória e sua magia também interessaram profundamente ao chefe da Torre Azul dos Magos. Fora da arena, Shannon foi recebida com parabéns por Jenny Suvel. O amigo ficou muito animado com a luta do rapaz, principalmente com os ataques que ele conseguia desferir. Ele começou a importunar o rapaz com perguntas sobre o método de treinamento que ele estava usando, já que ele conseguia se desenvolver tanto em tão pouco tempo. E que tipo de magia é essa? Mas ele apenas sorriu maliciosamente e disse que essa magia era seu segredo. No dia seguinte, Ginny encontrou Shannon assistindo ao noticiário online. Um vídeo da luta de ontem e uma entrevista foram postados. Então os repórteres bombardearam o cara com perguntas sobre que tipo de magia ele usava, como ele conseguia tais combinações e assim por diante. E de repente, o chefe da Torre Azul da Magia interveio na conversa. Ele explicou aos repórteres que era a magia de um feitiço do quarto círculo. Esta magia permite que magos ativem magias cuja estrutura eles memorizaram, reduzindo assim o tempo de ativação. Mas como ela só permite o uso de magia muito abaixo do nível do usuário, ela não é muito popular e, portanto, não é muito conhecida. Shannon não recusou essa explicação. E, ao mesmo tempo, a ilusão dos que o cercavam de que ele havia chegado ao quarto círculo. O sujeito respondeu à pergunta sobre a estrutura dos feitiços, explicando que é muito fácil ignorar o código-fonte se você mesmo modificar a fórmula. Ele chamou essa magia de modificada. Todos perceberam que não era fácil fazer isso, hein? Aí falaram, cara, Depois de assistir à entrevista juntos, Jim declarou com ceticismo que nunca acreditaria no que o rapaz dissesse, mas interrompeu o interrogatório. Seu oponente amanhã seria muito forte. Então ele foi para o dormitório para descansar um pouco e se preparar antes da luta. No dia seguinte, a luta de Jim aconteceu na arena da academia. Shannon, é claro, estava lá para apoiar seu amigo. Além disso, ele estava curioso sobre que tipo de oponente difícil enfrentaria. Na arena, de frente para Jean, estava uma garota alta e loira chamada Amanda Stewart, uma jovem gênia da Casa dos Guardiões Divinos. Esta casa era diferente das outras porque conseguia complementar sua magia com o atributo da lua. A garota ativou magia, invocando um círculo mágico de grande porte. Jin conseguiu erguer uma barreira, mas ela não resistiu ao impacto da onda mágica da garota e se quebrou em pedaços. O golpe de mana foi tão poderoso que o sujeito foi arremessado pela arena quase até a borda. A partida terminou e Amanda saiu vitoriosa. Durante todo esse tempo, Shannon observou a luta atentamente, pensando nas características dos feitiços da garota. Ficou claro que a combinação de atributos claros e escuros criou algo semelhante ao brilho do luar. Essa combinação proporcionou propriedades especiais próprias que não se enquadravam nas características padrão do código-fonte. Isso fez o cara pensar seriamente em contramedidas. Naquele momento, Amanda, saindo da arena, virou a cabeça em direção ao público e encontrou o olhar de Shannon. Depois da briga, Jim ficou extremamente chateado com a derrota, e seu namorado tentou consolar o amigo. Nesse momento, Amanda se aproximou deles. A garota admitiu que Jim era um oponente forte, e os rapazes trocaram algumas gentilezas. Então a garota olhou Shannon diretamente nos olhos. Ela queria confirmar com o rapaz se ele realmente era capaz de começar a lançar feitiços. Era importante para ela. O problema é que Amanda e Shannon se conheciam antes de serem matriculadas na academia. Suas famílias são intimamente ligadas. E os caminhos dos filhos frequentemente se cruzam em vários eventos. E seu relacionamento pessoal poderia ser descrito como uma rivalidade entre dois gênios. A garota até se recusou a ir estudar no exterior só para entrar no obelisco e esmagar Shannon. No entanto, a partir do momento em que descobriu-se que o rapaz não era capaz de aceitar magia interativa, a garota nunca mais falou com ele. Foi um duro golpe para ela que o oponente que ela tanto desejava derrotar de repente se tornou um ninguém. Era como se todos os seus esforços passados tivessem sido apagados. Pela primeira vez em 2 anos, Amanda falou com ele, e a primeira coisa que perguntou foi se ele realmente tinha aprendido a fazer mágica. O menino não sabia se ria ou se chorava. Tendo-lhe respondido algo assim, tudo era verdade. Mas ele ainda estava longe dela. Shannon, para sua surpresa, recebeu a resposta que na batalha ela definitivamente descobriria. E depois disso, Amanda foi embora. O rapaz olhou para ela surpreso, sem entender muito bem suas palavras. Então Ginny, como um amigo leal,
explicou que Amanda seria a oponente de Shannon na próxima luta. E essa notícia realmente surpreendeu o cara. Quando chegou o dia da luta, Amanda esperou a luta começar na arena da academia. Por algum motivo, Shannon ainda estava desaparecida. Os espectadores estavam discutindo que a oponente tinha ficado com medo e se recusado a lutar. E o juiz estava prestes a conceder uma vitória técnica à garota. Mas então Shannon entrou na arena, desgrenhada e sem fôlego, pedindo desculpas pelo atraso. O árbitro ficou irritado, mas permitiu que a luta começasse. Embora não tenha dado tempo para o rapaz recuperar o fôlego, ordenando que ele se posicionasse. Enquanto se aqueciam antes da luta, a garota perguntou por que ele estava atrasado para o duelo. Ao que o rapaz respondeu com um largo sorriso que não se pode entrar em uma luta com uma oponente tão forte como Amanda sem preparação. Então ele se preparou até o último momento. A partida começou e Amanda foi a primeira a ativar seu feitiço de atributo de fogo, Revólver de Chamas. 3 poderosos raios de fogo, acompanhados por um rugido ensurdecedor, avançaram em alta velocidade em direção a Shannon. Havia uma sensação de que ninguém conseguiria lidar com eles, mas o cara conseguiu colocar uma barreira. Todas as bolas de fogo se chocaram contra uma densa corrente de vento. Naquele momento, a garota lançou um feitiço do tipo terra, ativando as agulhas de terra. O chão da arena se abriu e espinhos saltaram bem debaixo dos pés do sujeito. Para evitá-los, Shannon saltou no ar. Pensando que aquela era uma chance e que o sujeito dificilmente conseguiria desviar no ar, Amanda ativou um ataque aéreo. Mas o cara parecia estar esperando exatamente por isso, lançando outro feitiço. Uma barreira apareceu bem no ar sob seus pés, sobre a qual Shannon permaneceu firme. Nem o público nem a própria garota conseguiam acreditar no que viam. Era uma barreira reversível que ele usava como suporte. Parado no alto da arena, o cara era tão brilhante quanto o sol, literalmente cegando os olhos da garota. Esperando um ataque de cima, Amanda ativou uma barreira protetora. Shannon o atingiu com toda sua força com um feitiço de primeiro círculo, Lâmina de Ar. A onda de choque da colisão dos 2 feitiços jogou o sujeito para trás e ele caiu com uma das mãos no chão da arena. A menina estava prestes a atacar quando de repente sentiu algo estranho. Sua perna foi amarrada ao chão da arena com tiras de terra. No início, ela não entendeu exatamente quando o cara fez isso, porque não havia feitiço algum. E então ela percebeu que isso aconteceu quando, ao cair, sua mão tocou o chão da arena. Sem perder tempo, Shannon lançou a próxima explosão mágica contra seu oponente. 3 bolas de água se formaram no ar e avançaram em direção à garota em forma de golfinhos. Após se libertar das amarras, Amanda ergueu novamente a terceira barreira de ar do círculo, que foi capaz de bloquear todos os ataques. A menina até suspirou de alívio e sorriu confiante de que conseguiria lidar com isso. Shannon era oficialmente considerada uma maga de quarto círculo e usava magia de memorização para ataques de alta velocidade. E, portanto, todos os seus feitiços, embora incomuns, permaneceram apenas no primeiro círculo. De repente, o feitiço literalmente caiu sobre a cabeça da garota e a atingiu por trás. Amanda imediatamente reconheceu que era uma versão modificada da lança de ar que ele usou na batalha com Benjamin. Shannon conseguiu se esconder no ponto cego da garota, usando a luz do sol como cobertura. Assim como na primeira vez, as pessoas assistiram à luta na sala VIP. Também era Ken Barth com seu assistente e Egan Hunter. O líder da Torre Azul discutiu a sequência de ações do menino, analisando cada passo. Ele elogiou muito a habilidade do garoto em usar os feitiços disponíveis e até se lembrou do apelido que ele havia adquirido recentemente: o mago mais habilidoso do primeiro círculo. Mas o pai de Shannon ainda estava infeliz com o que estava acontecendo, porque apesar das vantagens que o garoto havia conquistado na batalha, ele ainda não conseguia desferir o golpe decisivo. Na arena, Amanda se recuperou do golpe rapidamente e resolveu aproveitar todas as oportunidades para expressar toda a sua admiração pela luta. Para confirmar suas palavras, a garota ativou o atributo da lua. Esta é uma magia especial da Casa Guardiã chamada Halo. Um grande círculo mágico de várias camadas se formou acima da garota. Então o sujeito foi atingido por uma enorme pressão de poder mágico que foi emitida naquele momento. Uma luz brilhante encheu a arena de batalha, engolfando tudo nela. Na sala VIP, Egan Hunter se levantou de seu assento e foi em direção à saída. Para ele, a batalha já havia terminado.
Mas então, o grito de surpresa do assistente de Ken Barth chamou a atenção de todos, e todos olharam para a arena. A luz sobre ela se dissipou. Para a surpresa de todos os presentes, Shannon permaneceu na arena como se nada tivesse acontecido, completamente ileso, com um círculo mágico de fogo começando a se formar atrás de suas costas. Nela, Amanda se surpreende ao reconhecer a magia do segundo círculo, chamado de Vulcão de Fogo. A presença desse feitiço no arsenal do cara só poderia significar uma coisa. Shannon Hunter chegou à quinta rodada. Na noite anterior à luta, Shannon ficou sentado em seu dormitório estudantil por um longo tempo, pensando em como poderia vencer a luta. Amanda era uma oponente bem forte, e o cara, embora não tivesse medo de lutar com ela, ainda queria fazer isso mais tarde quando ganhasse mais força. Abrindo o livro, Shannon encontrou uma nova página com anotações. A nova fórmula exigia que poder mágico fosse derramado nela. E quando o menino fez isso, o livro começou a brilhar intensamente. A luz que emanava literalmente engoliu a existência do sujeito, teletransportando-o para um local desconhecido. E quando apagou, não havia mais ninguém na sala. Quando Shannon voltou a si, ele pôde ver ao seu redor um certo escritório cheio de prateleiras com livros. De repente, uma voz feminina o cumprimentou. Atrás do rapaz havia uma garota com olhos muito estranhos, que se apresentou como Alpha. Ela explicou que era a condutora responsável por testar a primeira página que estava escondida dentro do livro. Então, o sujeito percebeu que, na verdade, ele não foi teletransportado, como havia presumido anteriormente, mas foi transferido para uma determinada dimensão espacial. Alpha continuou explicando que o primeiro teste testaria as intenções do receptor. Se ele superar tudo com sucesso, ele terá acesso a páginas contendo informações sobre o segundo círculo. Sem pensar, o rapaz concordou em fazer os testes imediatamente, pois isso poderia ajudá-lo na batalha que se aproximava. E então o condutor acionou o início do teste. Alpha começou a se transformar em partículas de luz. Inicialmente ficou claro que a criatura à sua frente não era um humano, mas uma entidade mágica, mas foi surpreendente. Quando a garota desapareceu completamente, a voz de Rabel foi ouvida e uma pedra flutuante apareceu. A voz explicou que a pedra na frente de Shannon era uma gema elemental e continha uma quantidade indefinida de elementos naturais que se moviam aleatoriamente. E sua tarefa é definir a ordem final do mana na câmara. Gemas elementais sempre exigem uma abordagem delicada e um manuseio cuidadoso, pois os elementos que elas contêm, quando misturados, criam o caos. O mana dentro deles é como uma mistura de grãos de areia, sal, açúcar e pimenta, e o objetivo da missão era separar tudo isso de alguma forma. Para conseguir isso, é necessário dominar a técnica da mente com perfeição. Shannon achou isso incrivelmente desafiador, mas também incrivelmente interessante. O mágico do passado transmitiu essa técnica diretamente à consciência de seu aluno, e o menino começou a estudá-la. Não foi fácil, porque qualquer flutuação extra de mana criaria uma onda de choque, e o cara seria duramente atingido. Vez após vez o cara falhou, novamente e novamente, até que finalmente consegui fazer tudo perfeitamente. E a voz do mestre confirmou. Ao acordar em seu quarto, o rapaz passou um longo tempo tentando descobrir se tudo o que aconteceu foi um sonho ou não. Mas quando ele olhou para o livro, viu páginas dedicadas ao segundo círculo da magia, o círculo da ressonância. Quando Amanda ativou o ralo na arena, muitos pensaram que a luta havia acabado. Até a própria menina estava prestes a deixar a arena, confiante em sua vitória e lamentando que o objetivo que ela perseguia há tanto tempo não estivesse mais lá. Mas, de repente, eventos inesperados começaram a acontecer pelas costas dela, o que fez a menina se virar surpresa e chocada. Shannon ficou firmemente de pé na arena e ativou a magia do segundo círculo. Em sua mente, o sujeito realizou a fusão do primeiro e do segundo círculos do infinito. Ao combinar os elementos do fogo e da escuridão por meio de ressonância, o garoto criou mãos mágicas que literalmente rasgaram a auréola de Amanda, atordoando todos os presentes. Embora seu ataque tenha falhado, a garota estava feliz porque seu alvo havia retornado novamente. Shannon, tendo invocado um feitiço de vulcão de fogo, usou ressonância para dar a ele o formato de uma metralhadora e abriu fogo contra a garota. A defesa de Amanda falhou e a garota caiu inconsciente no chão da arena. O cara caiu de joelhos,
exausto, e naquele momento o estádio explodiu em gritos altos e o árbitro anunciou a vitória de Shannon Hanner. Na sala VIP, Egan Hanner estava se preparando para sair novamente e quando o chefe da Torre Azul perguntou para onde ele estava indo, ele respondeu que precisava cumprir uma promessa. Fora da arena, Shen se sentia como um limão espremido e estava incrivelmente feliz por ninguém o incomodar ou importuná-lo com perguntas. Quando a ressonância se sincronizou com o primeiro círculo em sua cabeça, isso o ajudou a lidar com a magia de Amanda. E a técnica de controle mágico ajudou a decifrar a estrutura da magia lunar. E enquanto o sujeito tentava compreender tudo, o mestre da Torre Azul dos Magos o chamou. Ken Barth convidou o rapaz para conversar longe de olhares curiosos. O homem se perguntou se o garoto já havia chegado ao quinto círculo, já que ele havia usado uma magia de segundo nível na luta. Shen negou isso e, quando perguntado sobre como ele usou aquele feitiço, ele explicou que era uma modificação pessoal da magia de memorização. Então Ken se perguntou se ele realmente era capaz de aprimorar tal magia ou se estava escondendo algo. É claro que essa afirmação foi tão surpreendente que ficou mais fácil acreditar que um garoto de 18 anos ainda pudesse chegar ao quinto círculo. Neji conseguiu superar as deficiências deste feitiço. Então, o mestre usou sua habilidade de olhos vermelhos no sujeito. Depois de algum tempo, Ken Barth calmamente liberou Shannon e confirmou que ele realmente não havia mentido sobre a quinta volta. E ele garantiu que ele mesmo lidaria com os jornalistas e que o cara deveria ir descansar até a próxima luta. Shannon deu um suspiro de alívio. Os olhos vermelhos de Ken Barth estavam envoltos em mistério. Acreditava-se que com essa habilidade, o mago poderia discernir a essência do próprio mana, embora não conseguissem desvendar o segredo do sujeito. O estilo mágico de Waitner era seu maior segredo, que ele não podia revelar a ninguém. Um pouco mais tarde, Shannon teve outra luta, que ele, claro, venceu. Fora da arena, Amanda o chamou. O rapaz ficou surpreso com isso, pois não esperava que ela voltasse ao normal tão rápido. A garota perguntou se eles poderiam discutir algo depois do final. De fora, poderia até parecer que a garota estava tentando confessar seu amor, mas Shen imediatamente entendeu o que ela realmente queria e sugeriu que fossem até a sala de espera para resolver a briga, o que deixou a garota incrivelmente feliz. Ao mesmo tempo, na tela grande do prédio da subsidiária da Torre Mágica, uma jovem assistia à entrevista de Shannon com irritação. Seu belo rosto estava distorcido por uma careta desagradável, e ela claramente não estava satisfeita com as vitórias do rapaz, embora ele fosse seu irmão mais novo. O nome da menina era Sarah Hanner, a filha mais velha da casa Hanner, e ela perguntou com raiva ao jovem o que ela deveria fazer naquela situação. O nome do entrevistado era Justin Hanner, e ele também era irmão mais velho de Shannon e Sarah. Sarah estava preocupada com o que aconteceria se o menino fosse trazido de volta para casa. A menina não era tão talentosa quanto Shannon, e, portanto, era tratada pior do que ele, o que feriu seu orgulho de filha mais velha. Justin apenas riu das preocupações da garota. Abraçando a irmã, ele começou a explicar que não havia motivo para se preocupar agora. Afinal, apesar das conquistas que havia alcançado, ele ainda era incapaz de fazer magia interativa. E mesmo que ele tenha descoberto alguns truques, ele ainda está apenas na segunda rodada. Bem, se ele se tornar uma ameaça à posição deles como herdeiros, então eles lidarão com ele. Após a última luta de Shannon e mais uma vitória, Jean Suvel o encontrou para parabenizá-lo pela vitória. A professora da turma também veio parabenizar o menino. Todos queriam ir comemorar, mas Shannon recusou, alegando que já tinha uma reunião muito importante. Ao sair da academia, o garoto foi recebido por um motorista com um carro caro para levá-lo à mansão para uma reunião. Depois de muito tempo, o rapaz entrou na porta da casa da família. Quando se soube que o garoto era incompatível com magia interativa, Shannon, contra a vontade do pai, entrou na academia e foi proibido de voltar para casa. Agora ele estava aqui novamente para se encontrar com o chefe da casa. Ele estava esperando que ele falasse em seu escritório. Ao entrar no escritório, Shannon foi convidada a sentar-se na cadeira em frente ao pai. Egan Hanner foi o primeiro a iniciar a conversa, listando todas as deficiências de seu filho em magia e expressando seu descontentamento com sua desobediência. Mais uma vez ele expressou exatamente o que esperava dele, já que não estava destinado a se tornar um mágico com tamanho talento. Ele ficou decepcionado, mas,
Apesar de tudo, ainda apreciava as conquistas do filho. E por isso ele admite que o valor do filho na batalha era digno do título de um verdadeiro mago. Portanto, ele perdeu a aposta. A partir desse ponto, Shannon é novamente reconhecida como uma das herdeiras da família e pode desfrutar de todos os direitos. Mas havia uma condição. Se o menino rolasse novamente ou ficasse preso em um lugar, o próprio Igen destruiria pessoalmente o círculo mágico de seu filho. O cara não teve escolha a não ser aceitar essa condição. Depois de toda a moralização, o chefe perguntou ao filho sobre seus planos e objetivos futuros. Afinal, para liderar a família, Shannon precisa conviver com todos os seus irmãos e irmãs. Ao que o rapaz respondeu que faria com que todos o reconhecessem e, para isso, venceria a Olimpíada Mundial de Mágica em 2 meses. A Olimpíada de Magia era realizada uma vez por ano, e somente bruxos com menos de 20 anos podiam participar. O cara prometeu conseguir ouro lá. O país deles nunca tinha passado do segundo lugar antes, e a prata pertencia ao atual líder da Torre Azul da Magia, e o cara iria quebrar esse recorde. Igen Hunter se perguntou se seu filho sabia o quão impossível essa tarefa era. Ao que Shannon confirmou que estava ciente de tudo e totalmente confiante de que conseguiria isso. É verdade que ele terá um pedido para seu pai. Ele pediu ao pai que não deixasse seus irmãos e irmãs mais velhos interferirem até que a competição terminasse. Em outras circunstâncias, Igen Hunter dificilmente teria feito isso, mas aqui ele concordou. Pela manhã, Shannon retornou ao seu dormitório para continuar estudando. Sem perder tempo, ele imediatamente começou a procurar pelo próximo teste de Rabel Whitener ao chegar, mas não encontrou nada. A única coisa que lhe veio à mente foi que ele precisava elevar sua ressonância ao nível de um mestre de segundo círculo. E para fazer isso, ele iria gastar todo o seu tempo livre despejando magia no círculo de ressonância, forçando-o a se mover em um ciclo. Como resultado, ele começou a ter 2 loops conectados um ao outro, mas não se fundindo. Como não conseguiu encontrar nada, o rapaz decidiu dar uma volta e clarear a mente. Ao chegar ao aterro, ele caminhou calmamente ao longo do rio. De repente, ele ouviu um grito e algo voou direto em seu rosto. Tudo escureceu nos olhos do rapaz, e um saco plástico com um recipiente bem pesado apareceu em seu rosto. Quando o menino recobrou a consciência após o golpe, Amanda apareceu diante dele. Acontece que a menina tinha ido às compras em uma loja próxima e comprado uma caixa cheia de leite de banana. Ela se sentiu muito envergonhada na frente de Shannon pelo fato de ele ter sofrido por causa do comportamento infantil dela e de brincar com a bolsa. O rapaz garantiu à garota que não estava nem um pouco ofendido e eles decidiram caminhar juntos. A conversa mudou para a viagem de volta para casa ontem e o fato de que o cara ainda sonha em se tornar o chefe da casa. Era exatamente isso que ele sonhava quando criança. Em resposta, o rapaz garantiu a Amanda que seu sonho agora não era apenas liderar sua casa, mas também ficar no topo de uma torre mágica. Naquela noite, na casa da família Henner, Sarah conversou com Justin sobre o que seu pai havia lhes dito. Mais cedo, ele chamou as crianças mais velhas para seu escritório e deu ordens para que elas nem pensassem em tocar em Shannon pelos próximos meses. Justin ficou incomodado não tanto pela ordem do pai, mas pelo fato de ele não ter realmente contado às crianças. Ele não estava muito preocupado com seu irmão e irmã do meio, pois eles tinham pouco interesse na luta pela liderança da família. Mas com Shannon, as coisas eram diferentes. Ele já havia expressado claramente seus desejos, e agora ele foi aceito de volta na casa. E ainda com proteção por 2 meses. Esse pensamento não parava de passar pela minha cabeça. Depois de discutir todos os motivos possíveis para tal ordem, o irmão e a irmã chegaram à conclusão de que o mais novo havia feito algum tipo de acordo com o pai. Também ficou claro que, devido à ordem, ambos teriam que chamar todos os espiões de volta se não quisessem que eles morressem nas mãos das sombras. Os sombras eram um esquadrão de espiões de elite que trabalhavam diretamente para o chefe da família. Justin não gostou da ideia de dar tempo para Shannon cumprir seu acordo com seu pai. Então decidiu recorrer à Torre de Magia Negra para obter ajuda. Depois de passar na avaliação intermediária, Shannon foi parabenizada na sala de aula por ganhar o primeiro lugar. Ao entregar o certificado, o professor da turma sugeriu que o menino mantivesse o mesmo nível de desempenho acadêmico para poder participar da Olimpíada Internacional. Shannon confirmou que era exatamente isso que ele pretendia fazer e sentou-se em seu assento. Naturalmente, nem todos na turma gostaram disso, e alguns continuaram a fofocar sobre o rapaz.
alegando que ele iria cair de cargo nas próximas provas. Depois da aula, Shannon e Jin estavam voltando para casa juntas, e os rapazes começaram a falar sobre o treino que começaria na semana seguinte e como seria legal ir à academia. No entanto, Jin optou por recusar a última opção, argumentando que era impossível ir à academia com o amigo, já que ele ficava incrivelmente assustador durante o treinamento. A quantidade de esforço e dedicação que Shannon colocou no treinamento nas máquinas realmente assustou as pessoas ao seu redor. Mas o cara estava muito preocupado com o fato de que durante seu treinamento no estilo Waitner, ele negligenciou completamente o treinamento, e sua importância também foi mencionada no livro do mágico. Isso foi necessário para melhorar a circulação dos círculos infinitos. Mais tarde, ele também foi para a arena de bestas mágicas para treinar com monstros. O resultado foi a pontuação mais alta, o que não poderia deixar de agradar ao rapaz. Melhorar o corpo físico levou a uma reação mais rápida. Mas para avançar para o terceiro círculo, era necessário fortalecer os círculos do infinito, o que Shen fazia em todas as oportunidades livres. Não foi fácil, mas o cara decidiu levar sua sincronização com os círculos para 100% em um futuro próximo. Durante um de seus treinos de corrida, Shannon foi atacado na esquina. Isso surpreendeu o menino, pois seu pai havia prometido proteção aos mais velhos. Mas quando o cara viu que o agressor era Benjamin Samard, ele ficou ainda mais surpreso. Shannon não tinha tido nenhum contato com ele ultimamente, nem mesmo o tinha visto. Shen não conseguiu evitar provocar Benjamin, deixando-o ainda mais irritado. Afinal, este último já vinha causando problemas o tempo todo, escondendo-se atrás do nome de sua família. E agora que ele havia perdido para Shannon no teste, era fácil provocar o cara. Naturalmente, Benjamin caiu na armadilha e atacou Shannon com magia de combate, o que era estritamente proibido em áreas residenciais. O cara teve que tomar conta do loiro enlouquecido e que imobilizá-lo. A segurança chegou logo e Benjamin foi entregue para ficar de guarda, embora tenha resistido. As imagens da câmera de vigilância foram usadas como prova, para que Benjamin Samard não pudesse escapar da punição. No dia seguinte, uma advertência foi publicada sobre a violação de Benjamin, mas ele só teve 10 pontos de penalidade deduzidos. Isso causou certa excitação na academia. Benjamin Samard pertencia a uma família bastante influente, que, por sua vez, fazia grandes doações à academia. É por isso que o cara se safou tão facilmente em público. Mas o pai repreendeu pessoalmente o menino por telefone, avisando-o de que se a família tivesse algum problema por causa dele, ele seria totalmente responsabilizado. Depois dessa conversa, Benjamin ficou tão furioso que quebrou o telefone. É verdade que ele nunca admitiu sua culpa, colocando toda a responsabilidade em Shannon e tendo um ataque de raiva. Foi então que o instrutor Smith se aproximou dele. E em vez de acalmar o sujeito ou explicar o que ele estava fazendo errado, ele começou a incentivá-lo a se vingar. Naquela noite, Shannon sentou-se em seu quarto, pensando no que havia acontecido e mandando mensagens de texto para seu pai. Ele escreveu que, em troca de ignorar o ataque de Benjamin, a família Samard daria à família Hunter uma parte das ações de suas minas de pedras mágicas. Naturalmente, os Hunters ficaram satisfeitos com isso. A família Samard precisava obter um título oficial e, para isso, precisava ter boas relações com todos. É por isso que eles foram forçados a fazer tais concessões, porque a vítima era a herdeira direta da casa de Hunter. No dia seguinte, Shannon notou que a academia havia aumentado a segurança. E enquanto ele observava as inovações, o instrutor Smith se aproximou dele. Sob o pretexto de reconciliação e felicitações pelo primeiro lugar nas provas, o instrutor estendeu a mão para um aperto de mão. Naquele momento, Shannon foi tomada por uma sensação de mana escuro. Isso levou à ideia de que o instrutor Smith poderia ser um representante da Torre Negra da Magia. A Torre Negra era um grupo não oficial de criminosos liderados por um mago que se autodenominava Rei da Magia Negra. E se o instrutor realmente pertencesse a ela, então o cara não estaria nada seguro na academia. Para entender o que Smith estava fazendo, Shannon decidiu desmontar a estrutura do feitiço. E tendo compreendido, ele reconheceu nela a fórmula para a magia de controle mental. O instrutor Smith claramente queria lançar esse feitiço na mente do menino. Devido às peculiaridades da constituição do corpo, a mente do sujeito tinha uma alta resistência às influências externas. Mas para descobrir os objetivos, Shannon decidiu entrar na brincadeira e fingir estar hipnotizada.
Satisfeito com o resultado, o instrutor Smith começou a expressar indignação, pois, embora sem seriedade, precisava se desculpar com um personagem tão defeituoso. Então ele ordenou que o rapaz pegasse o chip e o carregasse sempre consigo, sem perguntar o porquê. O rapaz concordou com uma expressão vazia. O instrutor então exigiu saber sobre a modificação de magia que Shannon estava usando. Como o rapaz não conseguiu fazer isso, ele fingiu que estava com uma forte dor de cabeça. O instrutor Smith decidiu que isso era uma defesa subconsciente, já que a informação era muito importante para o rapaz, e cancelou o pedido. O princípio da magia de controle mental era penetrar o cérebro do inimigo com controle direcionado. Somente a Torre Negra poderia usar tal feitiço. Magos de alto nível eram capazes até de destruir o cérebro de uma pessoa, e, portanto, tal feitiço era considerado proibido. Se a ordem envolvesse um tópico específico para a pessoa, ela poderia mostrar algum grau de resistência ao controle. Aumentar o controle neste caso pode levar a danos no cérebro humano. Foi exatamente disso que Shannon se aproveitou. E como o instrutor desistiu tão rápido, significa que ele não precisava de conhecimento sobre modificação, mas de outra coisa. Isso deixou Smith chateado e ele prometeu descobrir todas essas informações mais tarde, quando o objetivo principal fosse alcançado. Ele então parou a magia e Shannon fingiu acordar. O instrutor demonstrou preocupação, pois o rapaz parecia ter se retraído durante a conversa, e o aconselhou a descansar mais. Shannon concordou. Eles se despediram e seguiram caminhos separados. Movendo-se para uma área mais isolada, Shannon começou a examinar o chip. Descobriu-se que era um chip de inteligência artificial ilegal. Ficou claro que o chip foi dado ao sujeito para incriminá-lo, fazendo-o parecer um usuário de um produto proibido. Provavelmente, isso foi feito para arruinar a reputação que estava começando a crescer. Na opinião de Shannon, o próprio instrutor não precisava disso, embora não se desse bem com ele. Portanto, foi feito por ordem de alguém. A primeira pessoa que me veio à mente foi Benjamin Samard, mas suas opções estavam limitadas no momento. Portanto, havia uma grande probabilidade de que fosse um dos irmãos ou irmãs mais velhos. A irmã do meio, Nina, não estava muito interessada na luta pelo poder. O irmão do meio, Michael, não costumava recorrer a tais métodos, então Shannon calmamente excluiu os dois. Mas o irmão e a irmã mais velhos eram bem capazes disso. Para ter certeza, seria possível interrogar Smith, mas aí a Torre Negra não ficaria à margem. Então, o cara decidiu entrar em contato com a Torre Azul, diretamente com Ken Barth. O encontro com o chefe não foi tão difícil, mas o cara foi recebido com muita frieza. Ken não estava de bom humor, mas Shannon simplesmente não tinha escolha, já que talvez não houvesse outra chance. O líder estava ocupado estudando a pedra de mana incomum, e nem tudo estava indo bem na pesquisa. Dando uma rápida olhada no objeto de estudo, o sujeito o reconheceu como uma pedra de mana elemental. Para não perder tempo e voltar a pesquisar o mais rápido possível, Ken Barth apressou o rapaz para contar tudo o mais rápido possível. Mas Shannon não tinha pressa em falar sobre o assunto que lhe interessava, pois era evidente que naquele estado de espírito, eles não o ouviriam seriamente, e mais ainda, não o ajudariam. É por isso que ele começou a falar sobre a Pedra Filosofal. Isso surpreendeu e chamou a atenção de Ken. Ele até suspeitou que o sujeito fosse um espião, já que a pedra havia sido descoberta recentemente e nem mesmo seu nome havia sido tornado público. Então Shannon tirou exatamente a mesma pedra da bolsa, mas esta pedra já estava perfeitamente ajustada para uso. A ideia de que o próprio menino era capaz de afinar a pedra chocou tanto o chefe que ele até perdeu a capacidade de falar por um tempo. Foi surpreendente, pois nem mesmo os famosos magos de pedra de mana das torres vermelha e azul conseguiram descobrir. Era muito difícil acreditar que um estudante comum pudesse lidar com isso. Ken Barth sugeriu que o cara teve muita sorte nesse aspecto. Shannon não negou e fingiu que era exatamente por isso que ele tinha vindo. Ken pediu que ele explicasse como conseguiu instalar a câmera. Shannon respondeu que ele mesmo não sabia como, que simplesmente aconteceu. O chefe não acreditou nele, mas prometeu não interrogá-lo e pediu para examiná-lo mais de perto. Ele ficou fascinado pela maneira como a pedra mantinha todos os 4 elementos em equilíbrio dentro de si. Shannon disse que queria fazer um artefato com aquilo, não importando o formato, contanto que aumentasse a eficácia da magia elemental. A conversa então mudou para o pagamento dos materiais restantes, e Ken sugeriu enviar a fatura ao pai do menino. Mas ele recusou.
Ficou claro que o cara queria manter a presença de tal artefato em segredo de sua família. O valor não era pequeno, e Ken perguntou como o rapaz queria pagar a conta naquele caso. Shannon sugeriu ajustar todas as pedras elementais da torre, e o mestre pôde observar o processo. Ou seja, ele ofereceu um método como pagamento. Naturalmente, o mestre Ken concordou. E então Shannon começou a falar sobre o motivo pelo qual ele veio aqui. Ele mostrou o chip ao mestre e contou como ele chegou às suas mãos. Ele disse que havia mágicos da Torre Negra na academia e pediu ajuda para se livrar deles. Já era tarde, e o assistente do chefe da Torre Azul levou o rapaz para casa. Já deitado na cama, o rapaz repensou tudo o que lhe aconteceu durante o dia. Foi incrível conhecer o elemental de pedra no escritório do chefe da torre e ter o artefato à minha disposição. A conversa anterior veio à mente novamente. Ken inicialmente ficou cético em relação às palavras do sujeito sobre a Torre Negra. Afinal, a única evidência era esse chip, mas ainda assim decidi acreditar e ajudar a investigar toda essa situação. Poucos dias depois, Shannon estava subindo de elevador para os andares superiores, onde ficava o restaurante. Ao mesmo tempo, ele teve uma conversa telefônica com um homem da Torre Azul. Após esclarecer alguns pontos, o jovem desligou e saiu do elevador. Ao entrar na sala privada, Shannon cumprimentou aqueles que já haviam chegado. Todos os seus irmãos e irmãs mais velhos estavam reunidos à mesa. Nina Hunter foi a primeira a cumprimentá-lo. A menina ficou muito feliz em ver seu irmão um ano depois. Depois ele foi recebido por Mikhail Cunner. Como sempre, o irmão do meio foi terrivelmente honesto e direto. Shannon foi a última a cumprimentar seu irmão e irmã mais velhos. Justin conseguiu colocar um sorriso feliz no rosto e dizer alguns elogios vazios. Sarah cumprimentou seu irmão mais novo com uma cara não muito feliz. Todos se sentaram à mesa de jantar e começaram a comer. Justin se perguntou por que o mais novo sugeriu que todos se encontrassem e almoçassem juntos. Em resposta, o rapaz apenas balançou a cabeça e disse que sentia falta de todos. E, ao mesmo tempo, ele presumiu que os anciãos os teriam reunido de qualquer maneira, por uma razão ou outra. Sarah não era uma pessoa paciente por natureza, e explodiu quase imediatamente, decidindo que o mais novo não a respeitava nem um pouco. Então, ela exigiu uma resposta sobre se ele iria retomar a competição com os outros pelo direito de ser o chefe da família. Ao que Shannon apenas riu e disse que era uma pergunta estúpida, porque sua irmã não acreditaria em uma resposta negativa de qualquer maneira, o que significava que não havia sentido em responder. A jovem ficou ainda mais furiosa, mas Justin conseguiu acalmá-la com algumas palavras. Então, como por acaso, ele perguntou sobre a modificação de magia que seu irmão mais novo usava e pediu que ele compartilhasse seu conhecimento com sua família. Claro que seria correto contar tudo à sua família. Mas esse pedido era um teste para ver se o cara participaria da corrida pela supremacia ou não. Somente Shannon estava totalmente preparado para tal reviravolta e havia se preparado. O rapaz fez cara triste e espremeu uma lágrima, fingindo estar muito infeliz. Explicando que, como uma pessoa incompatível com magia interativa, esse segredo era a única coisa com a qual ele podia contar. Curiosamente, Nina se deixou levar pelas lágrimas dele e apoiou sua ideia de não contar seu segredo aos outros. Mikhail então o apoiou, então o resto só pôde aceitar. O resto do jantar transcorreu em uma atmosfera bastante tranquila, com conversas casuais e risadas, como é de se esperar em um jantar em família. Em algum momento, todos receberam uma notificação urgente em seus telefones ao mesmo tempo, surpreendendo a todos. A reação de quase todos foi igualmente indignada, com exceção de Justin, cujo rosto estava distorcido com óbvia decepção. O relatório afirmou que o instrutor da academia Latimer Smith foi preso sob suspeita de ser membro da Torre Negra, tendo sido pego tentando sabotar equipamentos usados para conduzir um teste de sobrevivência para alunos da academia. Foi só por um momento, mas Shannon percebeu. Depois do almoço, o menino foi para casa e no caminho contatou Ken Barth por telefone. Tom se perguntou como o cara sabia que Smith tentaria sabotar o equipamento hoje. Ao que o sujeito respondeu que, se você juntar as informações sobre a presença de uma pessoa da Torre Negra, o horário do teste e o desejo de arruinar a reputação de Shannon, então, sabotar o teste seria simplesmente algo que precisava ser feito. E a maneira mais fácil de danificar o equipamento seria imediatamente após verificar sua integridade. Era fácil prever que Smith faria isso hoje. E foi por essa razão que Jane Sue, a assistente do chefe,
conseguiu pegá-lo na cena do crime. Prevendo tudo isso, o sujeito pediu ao chefe da Torre Azul que ficasse de olho na sala de equipamentos com antecedência, e ele mesmo foi almoçar com a família. Smith acabou sendo preso. Também ficou claro que foi Justin quem manteve contato com o mago da Torre Negra. Embora a evidência para isso fosse apenas circunstancial, o sujeito ficou bastante satisfeito com isso. Depois de se despedir de Shannon, Ken prometeu retribuir de alguma forma pelo que aconteceu hoje, pois esse incidente havia aumentado muito a reputação da Torre Azul. E quando o cara desligou, houve uma explosão poderosa atrás dele. Sean foi lançado no ar pela onda de choque e jogado para o lado. Uma silhueta emergiu da fumaça, e uma voz masculina estranhamente familiar foi ouvida chamando seu nome. Quando a fumaça se dissipou, Shannon reconheceu Benjamin Samard. Sua condição e comportamento deixaram o rapaz confuso e preocupado. O mago imediatamente ativou uma série de feitiços de fogo assim que viu o rosto de Shannon. O cara teve que entrar imediatamente em ressonância e ativar o escudo de água. Os ataques eram mais fortes que o normal, e o adolescente tentou conectar vários escudos. O escudo de água estático resultante eventualmente falhou, e os feitiços de fogo explodiram próximos ao sujeito. Shannon foi jogado para o lado e bateu as costas com força. Até a mão dele foi queimada. Benjamin caiu na gargalhada e começou a repreender seu oponente. Ele parecia anormal. Olhos vermelhos, pele avermelhada, babando. Tudo parecia uma reação a uma droga proibida chamada Berserker. Quando era usado, os círculos mágicos eram acelerados à força, mas os vasos sanguíneos começavam a estourar, deixando a pele e as mucosas vermelhas. O mais assustador sobre essa droga era que a pessoa lutava até morrer. Benjamin atacou, ativando um feitiço que Shannon reconheceu como infecção de chamas. O feitiço foi ativado de uma distância tão curta que era simplesmente impossível não se machucar. A explosão ocorreu a uma curta distância e Shannon caiu no chão na frente de Benjamin. Este último ficou muito surpreso ao ver que o sujeito ainda estava vivo. O fato de o cara conseguir bloquear seus ataques uma e outra vez realmente irritou Benjamin. Ele simplesmente não entendia como isso podia acontecer. Shannon de alguma forma conseguiu se levantar e analisar as ações do sujeito. Algumas coisas não bateram de acordo com todos os cálculos. O poder mágico com que Benjamin atacou era grande demais para que um berserker sozinho tivesse tal efeito. O que significa que havia algo mais. Shannon decidiu testar seus palpites e ativou a lança de vento. Os feitiços dos pássaros voaram em direção ao oponente como em um teste de passagem. Desta vez, Benjamin conseguiu evitá-los, mas por algum motivo não reconheceu a magia em si. Aproveitando que o sujeito estava distraído com os feitiços, Shannon pulou em Benjamin e desferiu um golpe aéreo de baixo para cima no rosto do sujeito. Ele não desviou e Shannon acertou. Depois de deixá-los chegar tão perto, Benjamin ativou o feitiço de atributo de fogo, Tiro de Fogo. Este feitiço era muito poderoso a curta distância, com um alcance de cerca de 7 metros. Mas o que o atacava agora era uma ordem de magnitude mais poderosa. Shannon prendeu a respiração e se perguntou o quanto era preciso odiar alguém para não apenas usar drogas ilegais, mas também implantar um chip ilegal em si mesmo. Benjamin, no entanto, não admitiu ter usado algo parecido, alegando que poderia vencer sem isso. Shannon percebeu que o rapaz também tinha problemas de memória e precisava de ajuda séria. Ele ficou ainda mais irritado e começou a ativar um feitiço após o outro. Pensando alto, Shannon lamentou que o chip ilegal aumentasse demais todos os parâmetros do usuário e fosse difícil de controlar. Ironicamente, o que Shannon estava procurando recentemente estava precisamente relacionado à amplificação. E enquanto observava o chip e a poção proibidos alterarem a estrutura dos feitiços mágicos, ele teve uma revelação. A resposta foi ressonância. Os chips permitiam o uso de magia um nível acima do original. E Shannon percebeu que poderia melhorar sua magia da mesma forma, combinando as correntes dos círculos mágicos para acelerá-la. O problema estava nas consequências da carga recebida. O tempo que um mestre da segunda rodada levou para usar essa aceleração foi de apenas 3 minutos. Depois disso, o círculo parou por 12 horas. O preço pode ter grandes implicações. Por essa razão, Shannon teve 3 minutos inteiros à sua disposição. Ao ativar as agulhas de terra, o menino conseguiu alcançar Benjamin à distância, perfurando sua perna.
As agulhas representavam a magia do terceiro círculo, e sua aparência surpreendeu muito Benjamin. Os ferimentos não o desaceleraram por muito tempo, e outro feitiço de fogo voou em direção a Shannon. Shannon bloqueou com um escudo de água. Só que dessa vez, o feitiço da água conseguiu desativar o fogo. A magia de Benjamin não era mais uma ameaça para ele. Isso finalmente enfureceu o último, e ele avançou diretamente contra o sujeito, caindo assim na magia ativada do atributo sombrio, Cegueira Negra, que o cegou completamente. Isto foi seguido por feitiços como Ligação de Terra e Ligação de Ar. Eles enrolaram o sujeito com força, imobilizando-o. Benjamin tentou escapar desse confinamento, mas nada funcionou. Shannon apareceu atrás dele e, antes que o menino pudesse processar qualquer coisa, disparou um único pulso curto e direcionado de mana no chip, sobrecarregando-o. A sobrecarga do chip causou sobrecarga no corpo, o que, por sua vez, levou a dores intensas. E isso o deixou inconsciente. Quando tudo acabou, Shannon discou o número do pai e ligou para ele. O homem atendeu a chamada e perguntou por que ele havia ligado tão tarde. Shen apenas ignorou, dizendo que nunca acreditaria que não sabia o que tinha acontecido. Tudo estava quieto demais para uma batalha recente, e a ausência de transeuntes indicava a anormalidade da situação. Além disso, ele notou um observador que não interferia em nada. Somente seu pai poderia ter feito algo assim para evitar as consequências da briga. Além disso, devido ao acordo entre eles, os irmãos mais velhos não podiam interferir nem ficar por perto. Igen Hunter riu quando ouviu os argumentos do filho e admitiu que era seu observador quem estava lá. E foi ele quem designou uma sombra chamada Sorel para o sujeito. Nesse momento, outras sombras apareceram para lidar com as consequências. Igen Hunter repetiu a pergunta novamente, e o cara respondeu que estava ligando apenas para se gabar de sua terceira rodada. Isso surpreendeu o homem e até o fez suspeitar que seu filho estava escondendo deliberadamente o terceiro círculo, já que não havia nenhum indício de sua aparição. Shannon não negou, mas como ele estava usando apenas a aceleração de volta, a terceira volta não era realmente verdadeira. O menino entendeu perfeitamente bem que mesmo se ele tivesse 3 círculos, ele não seria capaz de lidar com seu irmão e irmã mais velhos. E então, ele os lembrou do acordo e pediu que não contassem o que havia acontecido. As conquistas do mais jovem não teriam sido do seu agrado. O homem prometeu resolver tudo e enviar um carro para buscá-lo. Depois de desligar o telefone, Igen Hunter deu uma risada satisfeita. E Shannon cumprimentou a sombra como se ela fosse uma velha merda. Tirando a máscara, Sorel o cumprimentou da mesma maneira. Shadow ficou incomodado com a queimadura no rosto do garoto e usou magia de cura, mas ela só auxiliou o mínimo. Agradecendo a ajuda, Shannon foi até o carro, deixando todo o resto nas sombras. Sorel devolveu a máscara ao seu lugar e começou sua tarefa. Justin Hayner estava de mau humor quando entrou em seu apartamento. Um hóspede indesejado o esperava na sala de estar. Ele cumprimentou Justin e se apresentou como um mago da Torre Negra. O hóspede reclamou com um sorriso que o pedido do homem havia dado errado devido à interferência da Torre Azul. Justin ficou irritado com o riso. Afinal, sua ordem falhou. O mágico estendeu as mãos de forma conciliatória e disse que tinha o hábito de rir de tudo. E se o pedido falhar, a torre devolverá o dinheiro com a garantia de que o cliente está seguro. Não há necessidade de se preocupar com vazamento de informações, porque Smith terá ido embora pela manhã. Justin não se importava realmente com a vida do instrutor. Ele estava mais preocupado com a poção e as fichas, e como garantir que as informações sobre elas não pudessem ser calculadas. E então, o mágico novamente garantiu que não havia necessidade de se preocupar. Benjamin Samard não pôde fazer ou dizer mais nada, pois ele era pouco mais que um cadáver depois do que aconteceu. O homem contou a Justin sobre a altercação entre Benjamin e Shannon, e é por isso que o primeiro agora está incapacitado. Então Justin exigiu informações sobre seu irmão. O mágico explicou que, na verdade, nada havia acontecido com o jovem Hunter. Bom, está só um pouquinho arranhado. Justin não conseguia acreditar, porque Benjamin estava sob a influência da poção e do chip ao mesmo tempo. Então o mágico também contou sobre a presença de um observador de sombras com o sujeito, que não permitiu que ninguém descobrisse sobre a escaramuça. Justin percebeu que as sombras estavam cientes de todos os eventos que haviam ocorrido, e perguntou ao mago se ele sabia desde quando uma sombra havia sido atribuída a seu irmão mais novo. Ele disse que notou a sombra apenas recentemente, então não podia dizer com certeza.
Justin ficou intrigado ao saber que seu irmão era protegido por Sorel, que era essencialmente o líder das sombras. A presença de sombras significava um enorme aumento na dificuldade, e era preciso ter muito cuidado. Isso significa que não será possível pegar o cara por algum tempo. Quanto ao chip que Shannon recebeu de Smith, ele tinha um programa de autodestruição instalado, então não há nada com que se preocupar. Depois de responder a todas as perguntas, o mágico foi embora. Justin pensou na necessidade de se livrar urgentemente de todas as evidências para evitar as suspeitas do chefe das sombras, Sorel. Algum tempo depois, Shannon estava estudando em seu dormitório. De manhã, ele foi informado que o instrutor Smith havia morrido de ataque cardíaco. O cara imaginou que tal resultado também era possível. A única coisa boa era que as sombras haviam resolvido adequadamente todas as consequências do duelo. Naquele momento, chegou uma mensagem no telefone informando que a família Samard havia pago 43% da renda de sua mina para abafar o assunto. Egan Hunter ficou satisfeito, pois era uma grande quantia, mesmo para sua família. Então, o cara voltou sua atenção para o anúncio da Olimpíada Acadêmica de Mágica. Faltavam 53 dias e a contagem regressiva já havia começado. O cara ficou ainda mais satisfeito quando o tempo de penalidade por usar a aceleração dos círculos de mana acabou. E agora era possível recomeçar os treinos. Era necessário chegar ao terceiro círculo o mais rápido possível. Shannon colocou mana no livro, e eu fui transportado para suas páginas. Quando o cara abriu os olhos, ele se viu em um espaço branco e vazio. Ele foi recebido por um guia, assim como da última vez. A entidade se apresentou como Beta e condutora do segundo teste. Shannon estava curioso para saber a natureza do teste, mas não disse nada em voz alta. Beta continuou contando a história sem as palavras do sujeito. O teste da segunda página era para testar o domínio dos círculos de mana atuais. Também foi dito que, se fosse concluído com sucesso, o próximo bloco de informações seria aberto, contendo dados sobre o terceiro círculo. Essa notícia deixou o cara feliz. Uma observação especial do beta é que haverá quase o dobro de páginas do bloco anterior. Mas isso também significava que o terceiro círculo era muito mais difícil de ser alcançado. E então a entidade mágica anunciou o início do teste. Depois disso, ouviu-se no espaço a voz de Heibel Weitner, que começou a falar sobre o segundo teste. 100 círculos mágicos aparecerão na frente do sujeito, um por um, e ele precisará ativar todos eles. Para fazer isso, você precisará sincronizar cada um com seu próprio círculo de ressonância, após o que tudo acontecerá automaticamente. Quando o cara começou a testar, descobriu que cada círculo mágico estava sendo atualizado a cada 3 segundos. Se você não conseguir sincronizar dentro desse prazo, terá que começar tudo de novo. A princípio, embora o rapaz estivesse surpreso, ele decidiu que se verificasse constantemente todas as ações, conseguiria se lembrar da sequência. Mas então a voz do mestre anunciou que a sequência de círculos também mudaria para impedir a memorização simples. Suspirando tristemente, o rapaz fez os testes. Quando Shannon conseguiu voltar, ele sentiu como se tivesse corrido uma maratona. Ele levou 8 horas seguidas para completar o teste, mas o máximo que conseguiu foi dar 10 voltas seguidas. Mas eu não queria desistir por causa disso. O cara se perguntou se havia algum tipo de padrão nisso. Enquanto estudava as informações nas páginas de Idrid, Shannon leu que havia outros livros do Grande Mágico e que eles também poderiam ser encontrados. Esses livros também tinham como objetivo auxiliar no desenvolvimento do aluno. A notícia de que Idris não era o único livro de Heibel Weitner surpreendeu muito o rapaz. Isso significava que, embora ele não soubesse nada sobre outros livros, ainda valia a pena procurar informações sobre eles. Cansado de ficar confinado em seu quarto, Shannon foi dar uma volta lá fora. No caminho, o rapaz encontrou Amanda novamente, que havia comprado uma tonelada de leite de banana. Os rapazes sentaram para conversar um pouco. Percebendo pequenas olheiras na menina, o rapaz perguntou se ela tinha dormido à noite. Amanda admitiu que se deparou com um livro interessante chamado Possibilidades de Implementação Técnica de Magia de Teletransporte. Tanto o livro quanto o tema abordado eram incrivelmente interessantes para a garota. Então ela insistiu que Shannon lesse imediatamente. Pressionado pela garota, ele não teve escolha a não ser sentar e ler tudo. Quando Shannon terminou, ele devolveu o livro para Amanda. Mas então um momento na conclusão chamou sua atenção.
Afirmou que essas conclusões foram tiradas com base em uma análise de informações de manuscritos antigos feita por Hybel Weitner. Isso imediatamente fez o sujeito reler tudo de novo e com mais cuidado. Após um estudo mais aprofundado, o rapaz chegou à conclusão de que, embora o livro utilizasse diversas teorias do grande mágico, as informações eram muito superficiais. Então ele se interessou em descobrir quem era o autor desta obra. A menina disse o nome George Sand. Mais tarde, Shannon pesquisou sobre George Sand e descobriu que ele era um pesquisador mágico sobre o qual praticamente nada se sabia. Nem idade nem gênero foram indicados em lugar nenhum. E este artigo foi seu único trabalho. Incapaz de encontrar mais informações, o rapaz decidiu usar uma fonte mais profunda, ou seja, o chefe da Torre Azul.